Mas olha só, a Constituição brasileira de 88, que foi totalmente, reformada, a chamada Constituição Cidadã, aí, que garante algumas coisas que eram muito importantes, e de repente, aquilo que é o fundamento de uma nação, que é a sua Constituição, a gente vê esse fundamento aí sendo abalado, esse fundamento, ele sendo fragilizado, esse fundamento, ele não mais servindo para dar segurança, é o que os especialistas dizem, que o Brasil hoje está vivendo um momento complicado de insegurança jurídica. Mas eu diria que não é somente isso, mas o que está por trás disso? Você já reparou que os fundamentos básicos de uma sociedade, além da sua Constituição, por exemplo, família. Vocês estão percebendo como família já não é mais aquele fundamento importante, como se dizia, família é a célula máter da sociedade. Então, a gente está vendo aí que alguns fundamentos da vida estão sendo removidos, fragilizados, e isso gera toda uma insegurança. Eu quero que você veja comigo no Salmo, no Salmo 11, Salmo 11, do verso 3. Salmo 11, verso 3. Aqui nós temos algo interessante. Eu tenho comigo uma prática, Eu leio a Bíblia assim, sistematicamente, todos os anos. Eu leio 2 vezes a Bíblia por ano, termino de ler a Bíblia, começo de novo, ou às vezes um pouco mais de tempo. E agora nós estamos com aí um projeto aqui da igreja de ler a Bíblia em 6 meses, a Bíblia toda. Já estamos no livro dos Salmos. Começamos dia 1º de fevereiro e vamos terminar dia 31 de julho. E tem sido tão interessante, sabe por quê? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. E assim, cada vez que você lê a Bíblia é uma palavra viva. Cada vez que você lê, você vai ver alguma coisa que você não tinha visto antes. Você pode ler a Bíblia 10, 20, 30 vezes. Cada vez que você lê a Bíblia, você vai descobrir coisas novas, porque é uma palavra viva, e o Espírito Santo vai iluminando a sua mente, para que você possa compreender, entender como aquela palavra, ela é tão atual hoje, como foi atual quando ela foi lá escrita, ou então quando aquela passagem, aquele acontecimento se deu. Hoje ainda, a palavra ela é atual. E olha só, o Salmo 11, verso 3, está assim: ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Eu quero fazer aqui, uma denúncia, um alerta profético sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Sabe por quê? Nós estamos vendo claramente que há uma estratégia, há um plano arquitetado, aí no império das trevas, que está entrando, aí sorrateiramente em ação, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. E a questão está associada a essa estratégia maligna, não é para simplesmente se opor a nós, não é simplesmente para poder uma perseguição, como por exemplo hoje no mundo, eu não sei se você sabe, mas a igreja hoje está sendo perseguida, e muito, em todo o mundo, e tem gente ainda hoje, aí por causa do evangelho, que ainda está morrendo, sendo presa, em muitos lugares. Mas essa perseguição aí, ela sempre aconteceu. É só você olhar, aí nos evangelhos,
a partir do livro de Atos dos Apóstolos, a perseguição, o sofrimento, a prisão, a dor, isso sempre aconteceu. Por exemplo, impérios que tentaram sufocar, né, fazer a igreja se calar, o império religioso da época ali, nós sabemos que apesar, né, do Império Romano determinar as leis, o que pode e o que não pode, também, né, havia um império religioso paralelo, que era exercido pelos judeus, né, que tinham toda a sua estrutura montada, como por exemplo, né, o Sinédrio, aqueles que acusaram, condenaram, né, Jesus e tal. Aí depois você vê com o apóstolo Paulo e outros, mas aí vem o Império Romano, vem o poder político, vem o poder religioso para tentar sufocar, né, a igreja. O que aconteceu, gente? Eles não conseguiram. A igreja permaneceu sendo igreja. E aí eles tentavam intimidar e jogavam os cristãos, né? Isso aí não é historinha da carochinha, não, né? Há relatos históricos, cristãos que foram lançados, né, aos leões, como aconteceu lá com o próprio Daniel. Mas aí eles não foram livres, né? Cristãos que foram mortos, que serviam de espetáculo, né, para aqueles que eram, né, ali admiradores do Império Romano, aquele poder político que tentou sufocar a igreja e que perseguia. Mas a igreja, ela sobreviveu, ela subsistiu, ela prevaleceu. E aí, por quê? Porque havia, né, fundamento, né, e a Bíblia fala sobre isso, né? A gente sabe a importância do fundamento. A igreja estava bem fundamentada, né, nos ensinos de Jesus e depois, né, na vida dos apóstolos, na continuidade, né, como diz a Bíblia, né, no fundamento dos apóstolos, aquilo que eles ensinavam, do que aprenderam com Jesus, o Espírito Santo guiando, dirigindo, orientando, né, as verdades que não eram negociadas, os valores que não eram negociados. Eles preferiam, né, morrer do que se acomodar, né, do que negar a própria fé. Mas, contextualizando isso, o que nós podemos dizer desse tempo, gente? Esse é um tempo onde os fundamentos, ou seja, o que é fundamento? Fundamento é aquilo que nos dá sustentabilidade. Fundamento é o que nos dá sustentabilidade. Então, o que fez com que a igreja pudesse passar pelas perseguições religiosas, políticas da história? Porque eles permaneceram firmes no seu fundamento. Eles eram ameaçados. Aí eles oravam assim: Senhor, olha só, olha para as ameaças deles. Enquanto eles nos ameaçam, nós vamos continuar pregando, vamos continuar crendo. Senhor, esteja a tua mão para operar milagres, sinais, maravilhas e tal. Então, não adiantava ver pressão, não adiantava ver ameaça. Eles estavam bem fundamentados,